Grandes mitos gregos. Prometeu, o rebelde do Olimpo. De quem é esta silhueta que entra sorrateiramente no Monte do Olimpo, o palácio dos deuses? Um intruso aqui? Impossível. No início dos tempos, existia o caos. Logo apareceu Gaia, a Mãe Terra. Gaia deu à luz Urano e Céu. E da sua união com o último, logo nasceram os Titãs, os Ciclopes e os Hecatônquiros. Dentre os Titãs estava Jápeto. Jápeto havia esposado Clímene, e juntos tiveram 4 filhos: Atlas, Minécio, Epimeteu, e aquele que será o protagonista desta história, Prometeu. Ao contrário do seu irmão Epimeteu, cujo nome significa o que pensa depois de fazer, Prometeu é um homem prevenido, que antecipa o que está por vir antes que aconteça. Esta rara característica seria muito útil em sua vida. Quando Zeus decretou guerra contra seu pai Cronos, a fim de conquistar o poder supremo, todos os titãs formaram uma aliança contra ele. Todos mesmo? Não. Todos menos um: Prometeu. Aquele cujo nome anuncia que pensa antes de fazer. Prometeu previu que Zeus sairia vitorioso daquele conflito. Então, sem hesitar, ofereceu seus serviços ao futuro deus do Olimpo e convenceu seu irmão Epimeteu a fazer o mesmo. Prometeu ofereceria ao jovem Zeus o que faltava para esta guerra anunciada: a força, a astúcia e a malícia da geração de titãs. Começa então a terrível guerra, a titanomaquia. Como previsto por Prometeu, Zeus triunfa, e o mundo entra em um momento relativo de paz. Não há mais batalhas, disputas ou estratégias prevalecendo. Dali em diante, os dias seguem em calma, um depois do outro. E desta calma quase perfeita, os deuses ficam entediados. Uma vida sem guerra, sem influenciar na felicidade ou tristeza de alguém. Nada. Então Zeus, entediado, recorre ao seu filho Hefesto, deus dos ferreiros e artesão das armas e equipamentos dos deuses do Olimpo. Zeus solicita que ele forje algo mais extraordinário do que aqueles objetos sem graça, algo excepcional, único, algo que pudesse entreter os deuses. Hefesto refletiu. Algo especial, único. Parecia simples, mas não era. Hefesto pensa por muito tempo até que teve uma grande ideia. Convoca para sua oficina os 12 deuses que vivem no Olimpo e explica a cada um o que precisa deles. Que misturassem terra e fogo, além de todos os elementos que pudessem ser combinados. Com estes elementos primários, dariam forma aos seres vivos. Alguns terão barbatanas, patas, cascos e serão chamados de animais. Outros serão exatamente iguais aos deuses e serão chamados de humanos. E serão todos homens. Isso acabaria com o tédio dos deuses. Tudo estava pronto. Só faltava decidir as características que seriam atribuídas tanto aos animais quanto aos homens.
Zeus encarregou aos dois titãs, Prometeu e Epimeteu, de executarem esta importantíssima tarefa. Epimeteu ficou muito animado e pediu ao seu irmão que o deixasse fazer a distribuição. E Prometeu, mesmo sendo um visionário, cometeu o erro de aceitar. Epimeteu então começou o trabalho. Ele designou alguns com força, outros com velocidade. Alguns receberam pelagem para proteção a temperaturas inóspitas, outros chifres, alguns até mesmo couro pesado. Assim que terminou o trabalho, levantou e esfregou as mãos. Mas e os humanos? Na empolgação, Epimeteu havia se esquecido por completo dos homens. Estavam ali, de frente para ele, despidos, despreparados e vulneráveis. E pior ainda, depois de gastar todos os recursos dados por Zeus para esta tarefa, Epimeteu não tinha como remediar suas ações. Prometeu decidiu ir então em busca de Zeus e lhe pedir um favor. Que ele desse aos homens os meios de se protegerem dos animais selvagens e até mais, os meios para preparar a própria comida. Também receberiam fogo. Zeus concordou. Golpeou o solo com seu raio e o fogo se alastrou pelas copas das árvores. Os homens teriam que subir nelas para consegui-lo. Era a Idade de Ouro. A vida dos homens era pacífica e até mesmo feliz, já que o trabalho não existia. Nem as estações, nem mesmo as doenças. O trigo crescia sem empecilhos, sem necessidade de cuidados para cultivo. Homens e deuses se reuniam para fartos banquetes. A existência era leve e sem nenhuma preocupação. Podemos dizer que era o paraíso. Apenas uma coisa separava os humanos dos deuses: a imortalidade. Vale dizer que nesta época os homens não morriam de fato. Quando chegava a hora, sem dor ou sofrimento, eles apenas adormeciam docemente. Então, o deus do sono, Hipnos, os levava para os bosques verdes de um mundo subterrâneo a um lugar chamado Campos Elíseos. Mas um belo dia, Zeus cansou de compartilhar sua vida com os humanos em condição de igualdade, de sentar-se à mesa com eles, de vê-los participar das mesmas reuniões. Decidiu que era hora de dar aos homens um lugar exato no universo. Zeus decidiu pôr um pouco de ordem ao mundo. Zeus acima. Os deuses um pouco mais abaixo. E os homens muito mais abaixo. Zeus organizou um grande festival nos vales de Mecone, onde reuniu os homens e os deuses. Ordenou que um grande boi fosse sacrificado e o dividiu em duas partes. A melhor parte, é claro, iria para os deuses. A outra seria dada aos homens. E foi com esta premissa de melhor e pior que se pautaria o destino da humanidade.
Todos os deuses aprovaram a decisão de Zeus, exceto Prometeu, que não gostou em nada das novas regras. Temia, sobretudo, que fossem retirados os benefícios que havia dado aos homens. Zeus o encarregou de fazer o abate e de dividir o boi. Prometeu não hesitou em aceitar, porque também havia tomado uma decisão. Enganaria Zeus. Prometeu sacrificou o animal. Começou a desossar a sua carne. E então juntou todos os ossos, apenas os ossos, e os cobriu com uma apetitosa camada de gordura. Visto como um todo, tinha uma aparência muito deliciosa. Aí estava a primeira parte. Era intragável, mas aparentava ser maravilhoso. Então Prometeu pegou toda a carne, todos os cortes macios e nutritivos, e os escondeu debaixo da carcaça com ossos e o couro grosso. Esta segunda parte parecia horrível. Prometeu apresentou as duas partes para Zeus, e de acordo com a sua escolha, se estabeleceria a diferença entre os deuses e os homens. Como era esperado, Zeus escolheu a parte que parecia melhor, aquela que Prometeu cobriu com uma deliciosa camada de gordura. Mas ao descobrir que se tratava apenas de ossos sem carne, não comestíveis, Zeus entrou em fúria. Devido a isto, os homens, que eram os protegidos de Prometeu, pagariam um caro preço. Primeiro Zeus escolheu privá-los do trigo, o qual até aquele momento crescia naturalmente sem necessidade de cultivo ou cuidado. Desta forma, os seres humanos teriam que trabalhar para sobreviver. Depois, o deus do Olimpo confiscou o fogo. Este castigo foi impiedoso. Sem fogo, era impossível cozinhar os alimentos para comer. Era impossível ter luz quando a noite caía sobre a terra. Era impossível de se esquentar nos dias frios de inverno. E também era impossível se defender contra as criaturas ferozes. Prometeu corre em busca de Atena, que era a grande deusa do Olimpo e também filha de Zeus. Ela simpatizava com Prometeu. Prometeu suplicou a ela que ajudasse os homens que pagavam por um erro que não haviam cometido. Atena se comove com as palavras de Prometeu. Foi por esse motivo que, quando ele avisou que entraria de forma sorrateira no Olimpo, ela aceitou. Então era ele. Prometeu foi quem vimos ingressando na morada dos deuses com tanta discrição. Foi ele quem roubou uma porção de chamas do fogo sagrado do Olimpo e o transportou em um talo seco de funcho. Ele, Prometeu, ofereceria fogo aos homens. Mas esta nova afronta ao rei do Olimpo não passaria impune. Zeus castigaria Prometeu. Convocou novamente o seu filho Hefesto. Dado que Hefesto e os deuses haviam criado apenas homens, Zeus o mandou criar a mulher. Uma mulher bela e graciosa, e que se assemelhasse à imagem das deusas. Não deveriam ser apenas lindas, de beleza estonteante, mas deveriam também carregar muitas outras qualidades. Foi aí que Afrodite lhe concede a graça. Atena providenciou as roupas mais lindas. As horas presentearam com flores. As Cárites ornaram seu pescoço com colares. E Hermes
por ordem de Zeus, lhe concede um caráter manipulador e traiçoeiro, um apetite sexual que nunca seria saciado e, o mais importante, a curiosidade. O seu nome era Pandora. Pandora, que significa com todas as virtudes. A maravilha fatal estava pronta. Com um sopro, Zeus lhe traz a vida. Assim, Pandora é a primeira mulher, a antecessora de todas as mulheres. Mas, acima de tudo, Pandora era o fogo que Zeus daria aos homens para esquentar as coisas. Uma pequena fagulha, como aquela roubada por Prometeu. Agora ela só precisava ir para a cama com algum homem. Mas não qualquer homem, aquele que só pensa depois de fazer. Seria Epimeteu, que só percebe as coisas quando já é tarde demais. O que mais se assemelha aos homens, o que faz planos sem pensar, mesmo quando a realidade aponte o caminho contrário dos seus desejos. Se tem uma coisa que diverte os deuses, são homens fazendo planos. Hermes então foi até Epimeteu e entregou a ele a sublime criatura. Epimeteu hesitou. Seu irmão Prometeu implorou que ele rejeitasse qualquer presente que viesse de Zeus, porque Prometeu sabia que, ao contrário de seu irmão, ele podia prever e prevenir. Mas, deslumbrado pela beleza de Pandora, o desafortunado Prometeu a recebeu de braços abertos. Mas tinha um detalhe, o mais importante. Antes de enviar Pandora à Terra, Zeus a entregou uma caixa. Era muito linda, decorada com ornamentos magníficos. Nesta caixa, cada deus depositou algo maligno e destrutivo. Dentro dela se encontravam todos os males do universo: a fome, a sede, as doenças e a morte. Desde o início, Zeus recomendou a Pandora que não abrisse a caixa em nenhuma circunstância. Sabia que era só dizer isso para despertar sua curiosidade. Na mesma noite do seu casamento com Epimeteu, incapaz de lutar contra a tentação de saber o que tinha na caixa, Pandora saiu da cama e levantou a tampa. Imediatamente, todas as desgraças e misérias do mundo saíram. Todas as coisas horríveis que afligiriam a vida dos seres humanos até o fim dos tempos. Zeus havia feito estas maldições invisíveis e silenciosas para que pudessem surpreender os homens a qualquer momento, sem dar-lhes tempo para se defender. Para piorar as coisas, esta malevolência se misturou com as vontades que os deuses haviam depositado nos homens anteriormente, sendo impossível identificar e separá-las. Em choque, Pandora imediatamente fechou a tampa da caixa, mas já era tarde demais. Prometeu havia enganado Zeus, fazendo com que algo parecesse o que não era. Os ossos envoltos em gordura, o fogo escondido em um talo de funcho. Assim sendo, Pandora era a resposta do rei dos deuses a todas essas pegadinhas. Por trás dos magníficos encantos de Pandora, Zeus havia escondido os piores castigos. Dali em diante, para sempre separados dos deuses, os homens teriam que plantar uma semente no ventre das mulheres se quisessem se reproduzir, e teriam que plantar as sementes na terra se quisessem se alimentar. O bem e o mal misturados para sempre. Mas nem tudo estava perdido.
porque algo permaneceu fechado na caixa de Pandora. Algo que não teve tempo de escapar antes que Pandora fechasse a caixa. Um alento que havia sido depositado por Hermes sem conhecimento de Zeus. E o havia batizado de Elpis, que significa esperança. Assim, diante das piores tragédias, os humanos seguiriam acreditando e batalhando. Zeus, que havia punido e castigado os mortais, agora puniria seu benfeitor. E o faria da forma mais cruel. Zeus o usaria de exemplo. Zeus acorrentou Prometeu em uma rocha, em algum lugar do Monte Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Depois ordenou a uma águia que comesse seu fígado. Este órgão representava a carne que Prometeu queria oferecer aos homens. Todos os dias, a águia devorava o fígado de Prometeu. E para que o sofrimento fosse ainda pior, todas as noites, enquanto Prometeu agonizava, seu fígado se regenerava. Desta forma, o suplício duraria por toda a eternidade. Prometeu aceitou o castigo de Zeus. Em vez de gritar e de reclamar, continuou desafiando a sua torturadora, porque, na verdade, Prometeu guardava um segredo. Um segredo terrível que se referia ao futuro de Zeus e que Zeus queria descobrir. Foi por esta razão que não ordenou que a águia matasse Prometeu. Esperava que um dia Prometeu cedesse e revelasse o segredo. Mas Prometeu, acorrentado, permaneceu em silêncio. Se Zeus quisesse saber, primeiro teria que libertá-lo. E se passam 1000 anos. Na Terra, deuses e semideuses, e mesmo os simples mortais, realizaram grandes feitos. E em todos os casos, Zeus conseguiu proteger o seu trono quando se viu ameaçado. Mas ainda precisava descobrir o segredo que Prometeu se recusava a revelar. Eventualmente, o rei do Olimpo acabou cedendo. Enviou o mais poderoso de todos os mortais para libertar Prometeu. Héracles acertou a águia com uma flecha no coração e quebrou as correntes de Prometeu. O Titã honra sua promessa e revela a Zeus o segredo que guardava. Se Zeus se casasse com Tétis, a ninfa dos mares, por quem se apaixonou perdidamente, ela daria à luz um filho, um rapaz mais poderoso que o próprio Zeus, que seria destronado. Zeus, imediatamente, terminou seu relacionamento com Tétis e se casou com uma mortal. Prometeu foi, então, o Deus que protegeu os homens. Foi também um símbolo de revolta e indignação. Alguém que nos diria que desafiar o poder é algo honrável e, em certas ocasiões, necessário. Mas também nos diz que não podemos tomar algumas decisões sozinhos. No entanto,
Esta conclusão escapou até mesmo do visionário Prometeu.